Boa noite, pessoal. Vamos lá iniciar mais uma live do nosso aquecimento para a jornada Salão 15 em 30. E a aula de hoje vai ser sobre as vantagens em ter um salão em casa, no bairro ou na cidade pequena. Esse é um assunto que eu quis trazer porque é um assunto que eu percebo muita dificuldade ali nos meus seguidores, que tem muitos alunos que me falam que é difícil ter o salão de beleza em casa, que é difícil estar no bairro porque as pessoas não valorizam, ou que é difícil ter um salão de beleza em uma cidade pequena. Então hoje eu quis trazer aqui para vocês as vantagens que é, então, ter o salão nessas características, né? Na cidade pequena, ou no bairro, ou também em casa. Por quê? Porque eu já passei esse processo. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver exatamente quais são as vantagens daquela época. E essa é uma live de aquecimento para a jornada, né, que vai começar no dia 7 de agosto, que é a jornada do Salão 15 em 30, aonde eu ensino donos de salão a faturar de 5 a 15 mil reais por mês, mesmo que seu salão seja em casa, no bairro ou na cidade pequena. Por isso, eu achei tão pertinente trazer esse assunto hoje. Importante eu falar para vocês que a jornada, ela não vai acontecer aqui no Instagram. A jornada é somente para quem estiver inscrito. Tem o link na bio ali do Instagram, então tem que ir ali se inscrever. Vai ser online e vai ser gratuita também a jornada, tá? Só que precisa estar inscrito porque não vai ser aberto aqui no Instagram. As lives de aquecimento, elas acontecem justamente para quê? Pra gente, né, vocês quando chegarem lá na jornada, já chegarem aquecidos, né? Então vocês já estão estudando antes, já estão vendo alguns assuntos, né, pertinente ao nosso tema, e aí vocês já chegam preparados. Como eu falei ontem, né, é aquela história de quando a gente chega atrasado numa festa, ou quando a gente chega depois e a gente chega assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, para vocês terem um entendimento e um aproveitamento melhor da jornada, eu já comecei antes com as lives de aquecimento. E o tema de hoje, então, vai ser as vantagens em ter um salão, né, que seja na sua casa, ou no bairro, ou na cidade pequena. E aí, gente, antes de falar as vantagens, eu quero começar falando primeiro sobre a mentalidade de vocês, tá? Ou da maioria de vocês. É bem comum eu ouvir isso, né, de profissionais, de donos de salão, que é muito difícil, mas eu percebo um certo preconceito, né, nos profissionais. Eles mesmos têm preconceito por estar atendendo em casa, por estar na cidade pequena, ou por estar no bairro, acreditando que é impossível crescer, que não tem como cobrar mais pelos seus serviços, que não tem como ter faturamento, que não é possível viver de salão nessas condições. E aí eu tô aqui para dizer para vocês que sim, que é possível, que você não precisa ter esse preconceito com você, porque eu sei que a gente tem aquela ideia de sucesso, que é aquele salão grande, que tem milhões de seguidores no Instagram, que tem muitos funcionários trabalhando, e eu sei disso porque eu também já fui e já pensei dessa forma. Eu tinha preconceito comigo mesmo quando eu estava atendendo lá na minha casa. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu já tinha sucesso naquela época. Porque o sucesso, gente, ele não depende de onde a gente está. O sucesso, ele não depende se você tá na cidade pequena. Ele não depende se você tá no bairro, se você tá na sua casa. Você pode ter sucesso, sim, com o seu salão de beleza, com a sua profissão, independente de onde você esteja. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês desmistificassem isso e começassem a abrir a cabeça de vocês, a cabeça, não os olhos, né? E começassem a ver o próprio salão de vocês com outros olhos, né? Por quê? Se não todos, quase todos, os salões que hoje são grandes, que tem mais profissionais trabalhando, que tem um faturamento alto, eles começaram pequenos um dia, né? Então, um dia começaram lá atendendo na sala de casa, ou começaram no bairro, e aí depois foram migrando.
Dificilmente a gente vê profissionais que já começaram grande, com salões faturando muito, com muitos profissionais. Então, que você entenda que você está no processo, que esse é o caminho. Sabe aquele ditado que fala um degrau de cada vez? É mais ou menos isso. Ai, só o que falta a minha lâmpada não funcionar. Sabe aquele ditado que fala assim, um degrau de cada vez? Eu sei que quando a gente ouve falar isso, nossa, é lindo, é muito bonito, mas a gente quando tá vivendo, tô tentando arrumar minha luz aqui, gente. A gente quando tá vivendo, parece que assim, nossa, só pra mim que as coisas não dão certo. Vocês já tiveram essa percepção? Ai, parece que só pra mim, que pra todo mundo é fácil e pra mim é difícil. Deixa eu ver aqui. Parece que essa luz aqui é pior. Eu vou ficar assim mesmo. Parece que para todo mundo as coisas acontecem de uma forma fácil, mas para mim é difícil. Eu não consigo fazer o salão crescer. Eu tô aqui, né, no bairro, eu tô atendendo aqui em casa. A gente tem essa ideia, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, como diz o ditado. Só que quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que está em um nível diferente do nosso, isso eu falo, gente, até eu mesmo me coloco nessa situação. Quando a gente conversa com essas pessoas, a gente sabe que o caminho foi trilhado, que existe uma história por detrás, que dificilmente alguém vai lá, abre um salão hoje, por mais que a pessoa tenha dinheiro. Digamos que a pessoa sonhou em ter um salão de beleza e ela já vem de uma família que tem condições, ou tem alguém ali que está investindo, ou a esposa ou o esposo tem condições, a pessoa vai lá e monta um super salão. Dificilmente essa pessoa vai começar esse salão já com muitos clientes e sem nenhuma dificuldade, né? A gente que imagina isso, mas 90% dos salões grandes, eles começaram pequenos, né? Então a gente vê muitas histórias por aí, inclusive a minha história, ela também é assim. E eu vou contar um pouco mais ao longo dessa aula. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês pensassem isso, tá, gente? Começassem a aula pensando isso. Não se culpem, não tenham aquela culpa assim no coração de que vocês teriam que estar diferente, porque tudo na vida tem o seu tempo. O que você não conseguiu atingir ainda é porque você ainda não tem aquele conhecimento para chegar. Sabe quando a gente vai na academia, não sei se isso já aconteceu com vocês, a gente decide que vai fazer academia. E aí a gente chega lá na academia e encontra a pessoa assim com aquele corpo malhado, levantando muito peso, e a gente olha e se sente assim, tipo, nossa, que M, né? Por que eu não comecei antes? Ou eu não consigo fazer isso? Mas a gente não sabe há quanto tempo a pessoa tá ali desenvolvendo a musculatura dela para conseguir chegar naquele corpo, para conseguir erguer aquele peso na academia. E a gente, enquanto a pessoa estava ali batalhando, lutando, a gente estava fazendo outras coisas da vida. Então, se perdoem num primeiro momento e entendam o seguinte, que vocês estão na situação aonde vocês se colocaram, mas não se culpem por conta disso. Sempre é tempo na nossa vida para a gente aprender. Tudo que a gente não consegue, todo resultado que a gente não consegue hoje é fruto de uma falta de conhecimento que a gente não teve. E que bom que hoje vocês estão aqui buscando esse conhecimento, buscando desenvolver a musculatura de vocês. Eu estava outro dia falando com uma aluna minha que ela já tem um salão há 20 anos. E ela me disse assim, Cassiane, hoje eu olho para trás e eu me culpo, por que eu não fiz dessa forma, como você está ensinando, tudo, né, direitinho, organização financeira ali, a gestão lá atrás. Se eu tivesse feito lá atrás, hoje a minha história seria diferente. E aí o que eu falei pra ela? Não foi errado. Você não fez de forma errada. Por quê? Porque você tá com o seu salão, você conseguiu durante esse tempo, né, conquistar algumas coisas, não está como você gostaria. Mas tudo tem o seu tempo. Talvez naquele tempo lá, você não estava buscando as coisas que você está buscando hoje. Para muitas pessoas que estão aqui, que estão inscritos na jornada, Desculpa, gente, que estão inscritos na jornada, por algum tempo, aquilo ali que estavam vivendo estava bom. Hoje é porque você está buscando outras coisas, você está buscando crescer o seu salão, está buscando faturar mais. Então, primeiro de tudo, se perdoe. Se perdoe, tá tudo certo, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está inscrito na jornada e que você vai conseguir fazer de uma forma diferente daqui para frente.
E aí, gente, eu vou começar então falando sobre a primeira vantagem que eu tenho certeza, quando a gente está atendendo em casa, tá? Qual que é a vantagem de você ter um salão em casa? Com certeza, a maior vantagem de todas é o custo baixo que você tem. Por quê? Porque de repente você ainda está inseguro ali com a técnica, você tem medo de assumir um aluguel, e eu super entendo isso, eu já passei por esse processo. Então você está com medo de assumir um aluguel, uma despesa maior, e você tem um espaço ali disponível na sua casa para você atender. E aí, claro, se você já tá ali, independente se a casa é sua ou se se você paga aluguel, você já está vivendo ali. Então você faz o quê? Você tá ali trabalhando, né? Fazendo o seu ganha-pão diário na sua casa e não tem o custo do aluguel. Então, para quem tá inseguro ainda tem uma insegurança, porque eu não sei atrair clientes, eu não sei cobrar mais caro, por isso eu tô aqui na sala da minha casa. Ok, gente, tudo tem o seu momento. Que bom que você tá aí na sua casa e você não tem um custo de um aluguel. Embora, para quem pretende continuar trabalhando em casa, eu sempre sugiro, né, que na gestão financeira você organize um valor como se você estivesse pagando um aluguel para si mesmo, para aquele dinheiro retornar para você, imaginando que você paga um aluguel por aquela sala, aquele espaço que você utiliza dentro da sua casa. Mas se num primeiro momento isso não for possível, ok. E aí eu vou falar para vocês isso que eu falei antes, que o sucesso ele é independente de onde a gente está, porque eu atendi em casa, gente, por 1 ou 2 anos, tá? Não foi mais de 1 e foi menos de 2. E nesse tempo eu tinha um outro trabalho, que eu trabalhava na escola de cabeleireiros como instrutora. E aí eu fazia atendimentos em casa. Gente, eu não tinha nem lavatório no início, eu lavava o cabelo das clientes no tanque. Só que aí o que eu fiz nesse tempo, gente, que eu trabalhava em casa? Eu comecei a ter uma visão de como atender o cliente sem estar num espaço que não era meu. Eu comecei a economizar dinheiro. Foi graças aos meus atendimentos em casa, lavando o cabelo no tanque, que eu consegui iniciar o meu salão que eu tenho hoje. Então, é isso que eu falei pra vocês, é sempre um degrau de cada vez. Por quê? Porque eu fazia os atendimentos ou à noite ou aos domingos, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Então, eu agendava cliente às 10 horas da noite, às vezes progressiva, mechas e até meia-noite trabalhando, 1 hora da manhã. Agendava nos domingos à tarde. E aí, o que eu fazia, gente, naquela época? O meu trabalho que eu tinha lá, todos os dias de segunda a sábado, era o meu trabalho que eu tinha pra mim viver, né? O meu salário. E aí, o que eu fazia extra atendendo em casa era o dinheiro que eu economizava, que eu conseguia economizar para iniciar o meu salão, que eu iniciei de uma forma muito, mas muito humilde mesmo, muito simples. Então, o trabalhar em casa, gente, ele não é de todo ruim. Talvez você está nesse processo de estar trabalhando em casa e está se culpando, mas não se culpe. É uma fase da vida. O que eu aconselho, tá? Isso nem é como profissional, porque tu pode trabalhar a tua vida inteira em casa, ganhar lá os teus 5, 6, 10 mil reais, como eu tenho alunas que atendem em casa e ganham 7 mil reais por mês. Você pode fazer isso o resto da tua vida. Eu, como pessoa, eu nem falo como profissional, como pessoa eu não aconselho isso. Por que, gente, que eu não aconselho? Por que eu não faria isso pra mim? Eu vejo como o trabalhar em casa como uma passagem. Sabe como tem na Bíblia lá que fala assim que a gente passa o deserto, mas que o deserto ele é lugar de passagem, não é um lugar de moradia? Mais ou menos isso. Por que eu vejo como deserto e lugar de passagem? Porque a nossa casa é um lugar abençoado, né? Pra mim, a minha casa eu vejo assim como um lar. Por que como um lar? Porque é onde eu vivo com o meu esposo, onde eu tenho o meu relacionamento familiar, onde eu crio, onde eu educo os meus filhos. E eu não gostaria de ter um salão em casa para sempre por conta disso. Por quê? Porque eu vou estar recebendo muitas pessoas. Por mais que seja na sala da casa, da minha casa, eu acho que o lar da gente, eu tenho isso, tá, gente? Que o nosso lar, ele é um lugar sagrado. Por quê? Porque pra onde que a gente sempre volta, né? É pro nosso lar. Então, se a gente tá feliz, a gente volta pro nosso lar. Se a gente tá triste, a gente volta pro nosso lar. Se a gente tá cansado, é lá que a gente descansa.
Então, eu não teria um salão em casa para todo sempre por conta disso. Porque muitas pessoas iriam circular na minha casa e eu sou muito seleta com as pessoas que frequentam a minha casa, tá? Até hoje, eu sou assim, seletíssima, né? Com as pessoas que frequentam a minha casa, porque ali, digamos assim, é o meu lugar sagrado. Digamos assim, é a minha bolha, né? Então ali é a minha vida pessoal, assim, ó. Eu não gostaria de ter pessoas circulando. Porém, como eu falei pra vocês, eu sei que tem pessoas que têm salão de beleza há muitos anos dentro de casa, que conseguem faturar, como eu falei, eu tenho uma aluna que ela consegue, né, ganhar 7 mil reais por mês, fazer 7 mil reais por mês atendendo na casa dela. Mas eu sei também que ela está em um momento de passagem, porque ela ainda não consegue abrir um negócio e assumir o aluguel. Ela não está disponível para isso nesse momento. Mas, para quem decide viver dessa forma, com um salão de beleza dentro de casa, ok, você tem uma grande vantagem, que é o quê? Você não tem aquele custo com o aluguel. Então tá tudo certo. Ah, mas eu não consigo cobrar muito caro. Aí, eu não consigo cobrar muito caro os serviços. Aí você também precisa fazer uma análise. Tá, aí você tá olhando para quem, né? Você tá olhando pro salão de beleza lá, que paga 15 mil reais por mês de aluguel, né? Que tem um custo danado, enorme, e você acha que os clientes não te valorizam porque você não cobra o mesmo valor daquele salão. Então, sim, que bom, você tem uma vantagem diante desse salão. Você realmente consegue fazer o serviço por um valor menor e ter lucro mesmo assim. Então, você tem uma vantagem em relação a valores. E isso, muitos profissionais veem como negativo. Acha assim que o cliente não valoriza, que é negativo, porque o teu valor é menor. Tá, mas se o teu custo fixo é menor e você consegue ter lucro, mesmo cobrando um valor menor para o teu cliente, que ótimo! Você está um passo à frente da tua concorrência. Então, o ganhar pelo preço, ele não é totalmente negativo. Eu escuto muito isso, assim, eu não consigo cobrar. Aí eu converso, né, com o profissional ali, quando já é meu aluno, eu cobro 50 reais, eu não consigo cobrar mais caro, porque aqui eu fico frustrado, porque aqui na minha cidade tem um lugar que cobra 200. Tá, mas você tá se comparando com quem? É um lugar que já tem há tantos anos, tem muitos colaboradores trabalhando, muitos profissionais, o aluguel deles é lá no centro, é muito mais caro. Eu digo, talvez ele não tenha o mesmo lucro que você tem. Às vezes, você estando em casa, onde você não tem um custo com aluguel, o teu lucro está sendo maior do que aquele salão que está cobrando um valor muito alto pelos serviços. Isso a gente pode ver bem claramente, por exemplo, um salão de shopping, né? A gente sabe que o salão localizado no shopping, sempre o valor é mais caro. E assim, ele é muito mais caro do que até o salão top lá de rua. Por quê, gente? Por que é mais caro? Vocês sabem me dizer? Gente, é só mais caro porque o aluguel é mais caro. Porque a gente sabe que no shopping o aluguel é altíssimo, se paga condomínio e às vezes o profissional que tá lá no shopping, onde o corte de cabelo é 200 reais, ele atende em horários fora, né, salão, na casa dele e cobra um valor de 50 reais. Então não é a técnica, não é o profissional. O profissional que tá lá no shopping, às vezes está atendendo na casa dele e cobra menos da metade do valor. Lá no shopping é mais caro, por quê? Porque o custo da estrutura do salão é muito maior. Então não tenham esse preconceito com o salão de vocês e achar assim que o salão é pequeno, porque eu tenho em casa, e aí o valor é menor, tá, gente? Então, coloquem isso na balança, tá? Comecem a ver com outros olhos. Eu penso sempre isso, tá? Que o fato de ter o salão em casa, ele tem que ser passagem, né? Então, preparação. Não é para você ter salão ali para a vida toda. Eu daria esse conselho para quem tá em casa. Mas, se você ainda tá numa fase que ainda tem muito medo, não vai, assim, com muito medo, né? Medo a gente sempre vai ter. Eu vou falar pra vocês, medo, friozinho na barriga a gente sempre vai ter. Eu sempre tenho, até quando eu vou fazer uma reforma lá, que eu vou investir no salão, eu vou com aquele frio na barriga, assim, tipo, meu Deus, não pode acontecer nada de errado, tomara que o movimento continue. A gente sempre vai ter medo, tá? Mas se você tá muito inseguro, calma, vai se fortalecendo, vai estudando, vai avaliando
com calma e com tranquilidade. A vantagem que eu vejo de ter o salão no bairro, gente, que eu acho que... Na verdade, eu vejo duas grandes vantagens. Não, eu vejo três grandes vantagens, tá? Do bairro. Primeiro, uma vantagem que eu vejo, assim, enorme é porque cada vez mais as pessoas estão com uma vida muito agitada. E aí, cada vez mais elas querem fazer as coisas próximo de casa, né? Então, aí ela quer frequentar o salão perto de casa, ela quer ir na loja perto de casa, o supermercado, as farmácias, né? Eu já dei um exemplo da farmácia um outro dia, que é só a gente observar como tem aberto farmácias em bairro. Uma vez, há 5 anos atrás, a gente queria ir numa farmácia, a gente tinha que ir até o centro. Hoje em dia, nos bairros, está cheio de farmácia. Por quê? Porque eles enxergaram esse potencial, que as pessoas não querem mais ter que ir até o centro da cidade. A pessoa quer ter tudo perto de casa. Inclusive, imóveis, quando a gente vai comprar um imóvel, uma coisa que se avalia muito no preço do imóvel é isso. Tem tudo perto do imóvel. O imóvel é no bairro, mas tem mercado, tem padaria, tem farmácia, tem salão de beleza, tem academia. E isso tudo engrandece o valor do imóvel. Por quê, gente? Porque as pessoas querem ter tudo próximo de casa. Aí eu vejo como uma grande vantagem isso, né? Então ainda se fala muito, o salão no centro, mas o bairro, as pessoas querem frequentar o salão no bairro. Outra vantagem que eu vejo também é que geralmente no bairro os aluguéis também são mais baratos. Então o aluguel sendo mais barato, você consegue o quê? Ter mais margem para trabalhar o teu lucro, a tua lucratividade. A questão de preço no salão de beleza, a gente sabe que o quê? Que o preço, o céu é o limite, né? Que vai depender do quanto que você gera valor, o quanto que o teu nome é conhecido, o quanto que você é ativo nas redes sociais. Você pode estar lá no bairro com um salário de 600, com um aluguel de R$600 e estar cobrando R$600 para fazer uma mecha. Que num procedimento de mecha, você já arrecadou ali o valor do seu aluguel. Claro que se você for um profissional que você não tem o conhecimento, um dono de salão, você não consegue agregar valor, você vai estar com um aluguel de 600 e cobrando lá 150 para fazer a mecha. Mas tudo isso, né, a gente está aprendendo. Ontem a gente aprendeu um pouco aqui no aquecimento e vocês vão aprender muito mais na jornada. Então, é claro, gente, é óbvio que o aluguel, ele conta muito. Então, no bairro, o aluguel, ele é menor. E outra vantagem também que eu vejo, gente, do salão no bairro é que não tem concorrência, né? Por quê? Vocês vão dizer assim, não, Cassiane, tu é louca. Tem muita concorrência. Aqui no bairro tem muito salão. Pensa aí, gente, tá? Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Quantos salões aí no bairro de vocês que vocês olham e que vocês veem assim, nossa, que é top. Nossa, que salão legal. Que salão assim, show, meu Deus, o salão é muito bonito, o Instagram do salão, nossa, aquele profissional é muito top, ele consegue cobrar muito pelos serviços dele, ele é muito desejado. Quantos salões vocês veem assim, aí no bairro de vocês? Vocês conseguem pensar sobre isso? Aí tá, mas qual é o sentido disso, né? Então, olha só, gente, quando eu comecei o meu salão, eu comecei em um bairro que ele estava em expansão. Então, não tinha muitas coisas perto, assim. Tanto é que quando tinha um feriado, por exemplo, na quinta-feira, aí na sexta e no sábado eu trabalhava com a grade do salão fechada e eu avisava os clientes, vai estar fechado, porque o bairro ficava meio abandonado, ele era um bairro pequeno. E aí não tinha muitos salões, eu não tinha muita concorrência naquela época. E hoje ele se tornou um dos melhores bairros da minha cidade. E ele é um bairro bem grande, praticamente central, e um bairro de alto padrão. E aí, o que acontece hoje em dia? Na minha quadra, ali no meu quarteirão, tem grandes salões. Então, para mim, a concorrência, gente, é muito mais forte. Eu penso assim, hoje com o conhecimento que eu tenho, se eu montasse o meu salão em um bairro assim que não fosse um bairro tão central, eu não ia ter concorrência. Eu não ia ter nenhum salão que fosse se comparar com o meu. Porque eu já moro em um bairro que ele é 5 minutos de onde é o salão. E lá no meu bairro eu penso assim, no bairro onde eu moro. Se eu colocasse o meu salão de beleza aqui, eu não teria concorrência. Porque lá
Tipo, eu não tenho um diferencial, por exemplo, de falar assim, ah, mas o meu salão é bonito. Todos os salões são bonitos. Ah, mas o meu salão é grande. Todos os salões são grandes. Ah, eu uso produto X. Todos usam produto X. Aonde que a gente ganha é no atendimento. Que eu sempre falo que o diferencial do salão de beleza é o atendimento. Porque chega um ponto da nossa vida profissional ali que a nossa técnica, ela já não faz mais tanta diferença. Por exemplo, uma pessoa, um cabeleireiro para cortar o meu cabelo. Ah, eu uso esse corte de cabelo, raspadinho do lado, corte curto. E aí eu conheço 10 cabeleireiros que conseguem fazer o mesmo corte que eu. O mesmo corte que eu não, o mesmo corte no meu cabelo. E aí qual que seria o diferencial para mim escolher, né, o profissional para cortar o meu cabelo? Digamos que eu não fosse profissional, fosse uma cliente. Seria o atendimento. Porque se eu encontrar 10 profissionais que cortam o cabelo assim, eu gosto do cabelo assim. Não tenho que a pessoa inventar muito. Não adianta a pessoa me dizer assim, que ela foi pra Europa, que ela foi para os Estados Unidos, que ela fez curso X e Y. Se eu não me sentir bem, se o atendimento não for bom, não vai ser isso que vai me pegar como cliente. Um cliente que pinta a raiz do cabelo, gente. Ele pinta a raiz do cabelo sempre da mesma cor. Quantos cabeleireiros, né? Se o cliente chega ali no salão e diz assim, eu uso sempre o 7.0 na minha raiz, tá? Quantos cabeleireiros sabem aplicar uma coloração no cabelo? Lavar e finalizar. Então, o que é que faz o diferencial no salão? É o atendimento, é o acolhimento, é conhecer o público, né? Então, chega um ponto que não é mais a tua técnica que é o diferencial. E aí, então, lá no meu caso, a gente ganha o quê? Pelo atendimento, né? Pela forma como a gente trabalha com os nossos colaboradores, pela nossa energia do salão, como a gente recebe, como que a gente acolhe os clientes. Porque se eu falar pra vocês que o diferencial é o espaço que é bonito, é porque é grande, não, eu estaria mentindo, porque em volta tem 4, 5, 6 salões que é no mesmo estilo. E aí o que eu falei pra vocês, eu lá tenho concorrência acirrada, porque eu não tenho mais o que fazer, gente. Eu já coloquei o melhor lavatório que eu poderia colocar. Eu já deixei o salão bonito como eu poderia, eu já coloquei lustre, eu já tô numa posição muito boa. Eu não tenho mais o que melhorar em espaço físico do meu salão. E aí a gente ganha o quê? Na concorrência, no atendimento. Vocês estão conseguindo entender, gente, o fio da meada que eu tô explicando pra vocês? Qual que é o diferencial? Me falem se tá fazendo sentido pra vocês. Vocês estão compreendendo qual que é a vantagem? A Miriam falou que sim. Então, no bairro a gente não tem. E aí aqui, gente, eu vou também pra cidade pequena. Que eu vou falar pra vocês o quê? Que na cidade pequena também não tem. Mas antes, gente, eu quero falar pra vocês uma coisa, tá? Que a desvantagem do salão no centro, que eu sei que muita gente pensa assim, eu quero ter o salão no centro pra mim cobrar mais. Pensa na grande desvantagem é o quê, gente? É muito no centro tá localizado, tem muito mais concorrência e o aluguel ele é muito maior, tá? Então existe a desvantagem e eu, gente, tô falando isso pra vocês com toda a propriedade, porque como eu falei, quando eu comecei o meu bairro lá ele era pequeno e depois o bairro cresceu. E aí o que é, gente, a minha desvantagem? O meu aluguel, ele é muito caro, o meu aluguel é altíssimo. E aí, então, eu tenho um aluguel alto, eu tenho folha de pagamento, eu tenho todos os custos, né, do salão com sistema, com energia, com segurança. Tem que ter tudo isso, né, um aluguel alto, o IPTU alto também para pagar. E aí, quando eu começo o meu mês, por exemplo, assim, fechamos o mês ali no dia 30, dia 31, ufa, que maravilha, fechamos. O mês deu tudo certo. Gente, começa tudo de novo. Tu começa o mês já com uma conta gigante pra pagar. Então, assim, ó, tu sabe que tu tem que faturar 15 mil reais pra te começar a empatar. 15 mil reais, ali os primeiros 15 mil reais que tu vai faturar vai ser só pra
pagar aluguel e pagar as contas fixas. Fora produto, fora as comissões, fora tudo isso. Então a gente tem que estar sempre o quê? Muito a 1000, tá? Então essa é a desvantagem. Claro que hoje eu estou consolidada já há muito tempo, né, no mercado, mas consolidada há muito tempo no mercado, então a gente já tem uma ideia de faturamento mensal, né? Então dificilmente eu sei que eu vou faturar menos do que X, e aí a gente está sempre lutando para aumentar o faturamento. Mas essa, gente, é uma desvantagem, tá, do centro. E da cidade grande também. Por quê? Porque na cidade grande também tem muita concorrência. E aí o que eu falei para vocês antes foi que o sucesso, ele independe, porque eu vou falar para vocês uma coisa. Eu hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive muito sucesso quando eu trabalhava em casa, porque eu consegui economizar dinheiro para mim abrir o meu salão de beleza, tá? E aí eu tive muito sucesso quando o salão, ele era num bairro bem pequeno. Porque, gente, mesmo quando o meu salão tinha 30 metros quadrados, quando eu comecei ele, todo com móveis usados e trabalhando sozinha, eu já tive muito sucesso naquela época. Porque a minha vida, ela já começou a mudar. O que eu vou falar pra vocês? Antes de ter o salão, né, eu trabalhava e eu tinha salário de carteira assinada de R$395. Eu acho que foi a última vez que eu tive a carteira assinada. E aí, quando eu tive o meu salão, mesmo pequeno, a minha vida já começou a mudar. Eu não tinha ampliado meu salão, ainda tinha meu salão com 30 metros quadrados. Fazia, eu acho que uns 5 anos que eu tinha o salão. Eu trabalhava sozinha, só com uma auxiliar. E eu já consegui comprar o meu primeiro apartamento. O carro que eu tinha quando eu iniciei o salão, que era um carro financiado, eu consegui comprar um carro já 3 vezes o valor daquele carro. E eu paguei à vista, eu não precisei financiar. Nesse apartamento que eu comprei quando eu fazia uns 5 anos que eu tinha o salão, gente, era um salão pequeno, de 30 metros quadrados, em um bairro bem pequeno. Eu comprei esse apartamento, que era um apartamento, assim, muito lindo, assim, até hoje, quando eu lembro dele, assim, eu fui muito feliz, nossa, tenho muita gratidão por ele. Era um apartamento pequeno, mas, assim, ele era mobiliado, ele era, assim, parecia uma casa de boneca. E eu morei nesse apartamento, gente, por 1 ano. Porque em 1 ano eu consegui quitar esse apartamento e consegui mudar para o apartamento que eu moro hoje, que aí sim, eu acho que ele tem 3 vezes mais o tamanho do apartamento que eu morei primeiro. E isso tudo eu consegui fazer quando eu ainda tinha o meu salão pequeno. Eu acho que quando eu troquei, gente, eu não quero mentir para vocês, mas nós trabalhávamos em 4 pessoas no salão. Então eu já morava nesse apartamento onde eu moro hoje quando eu ampliei o salão, que aí o salão foi para 200 metros quadrados. E aí o que eu quero falar com isso para vocês é o que, gente? Que não é o fato de você estar pequeno que você não vai ter sucesso. Se você souber administrar o teu salão, se você souber gerenciar, fazer o marketing do salão, né? Vender mais para os mesmos clientes, saber organizar o seu salão, mesmo o seu salão sendo pequeno, você vai conseguir ter sucesso. Se até hoje eu tivesse o meu salão lá de 30 metros quadrados, eu seria, gente, uma mentirosa se eu viesse aqui e eu falasse pra vocês que a minha vida estaria ruim. A minha vida, ela já estava boa. Eu já estava conseguindo conquistar muitas coisas. A diferença hoje é que eu trabalho muito menos. Nossa, eu não trabalho nem 50% do que eu trabalhava antes, porque eu tenho uma equipe. Porém, eu tenho mais preocupações porque eu sei que eu tenho mais contas a pagar, né? Então, você acha que pode empreender sem ter uma equipe? Com certeza. Eu comecei sem ter equipe. Eu trabalhei por um bom tempo sozinha e a minha equipe total era uma auxiliar, que me ajudava a fazer tudo. Me ajudava a atender o telefone, agendar os clientes, varrer o chão, me alcançava o papel de mecha, me ajudava a lavar um cabelo. Sim, é possível. E se eu tivesse continuado da maneira como eu continuei, eu não estaria pobre, gente. Eu não estaria passando necessidade. Eu estaria com uma vida bem boa. Porque eu vou falar pra vocês, eu acho que nessa fase, quando eu tinha um auxiliar, eu já faturava mais de 15 mil reais por mês. Trabalhando eu e uma auxiliar. E aí, qual que é a diferença hoje, né?
hoje eu tenho 10 pessoas, além de mim nós somos em 11 o total no salão, a gente ainda é um salão pequeno, né, se a gente for ver. Eu tenho 10 pessoas, eu não trabalho nem 50% do tempo que eu trabalhava, da carga horária que eu trabalhava antes. Eu tenho um padrão de vida maior e eu trabalho menos, né? Mas eu conquistei muitas coisas com salão pequeno. Com salão pequeno no bairro. O bairro foi crescendo depois. Eu já tinha o salão há mais de 7 anos quando o bairro cresceu. Então, a gente precisa pensar nisso também. Quando eu falo assim, a desvantagem do centro, né, do aluguel caro, também eu sempre digo o seguinte, gente, mesmo que vocês estivessem aqui, ou se eu tô dando uma mentoria para alguém que tem condições de abrir um salão já grande, tá? Então, digamos que a pessoa chega pra mim e diz assim, meu marido tem condições, ou eu recebi um valor, sei lá, uma herança, alguma coisa assim, e eu tenho 200 mil reais para começar um salão de beleza. Eu diria pra pessoa o seguinte, começa então o salão, usa 10% do valor desses 200 mil, investe 20 mil e começa um salão com 20 mil reais. Mas por que eu vou fazer isso se eu tenho 200 mil? Porque, gente, é um degrau de cada vez e a gente vai aprendendo com o negócio. A gente vai aprendendo com as dificuldades diárias. Nós vamos aprendendo com os profissionais que trabalham com nós. Vamos aprendendo principalmente com os clientes. Entendendo a nossa clientela. Quando a gente começa, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. A gente não sabe muito bem resolver os problemas. A gente não sabe qual é o cliente perfeito para nós. Então, eu sempre digo assim, começa pequeno. Pensa grande. Olha só, gente, que interessante isso. Pensa grande, mas começa pequeno. Começar pequeno não é desvantajoso para ninguém. Começar pequeno, a gente é começar um degrau de cada vez. E eu sempre fui dessa forma. Até porque, na verdade, eu não tinha essa condição de começar grande, né? Mas eu sempre, pequena, lavando o cabelo em casa no tanque, consegui comprar um lavatório, aí depois consegui montar meu salão de 30 metros quadrados, investi 5 mil reais na época, comprei os móveis usados, mas era tudo limpinho, tudo bonitinho, organizado, fui me especializando, né, em gestão, em marketing, em finanças, organizando tudo dentro do salão, aprendendo e fui crescendo aos poucos. Mas, como eu falei para vocês, consegui muitas coisas mesmo com o meu salão pequeno, tá? E aí, gente, eu falei do bairro e eu quero falar um pouquinho também sobre a cidade pequena. Que agora, gente, eu estou do outro lado, né? Porque, digamos assim, eu estou com um salão central e também numa cidade grande. E aí, o que eu escuto muito das pessoas, dos clientes, é o seguinte. Eu recebo todos os dias clientes que vêm de bairros longe do bairro onde está o meu salão. Eu recebo todos os dias clientes que viajam de outras cidades, todos os dias, mentira, gente, toda semana, tá? Eu recebo pelo menos 1 ou 2 clientes que viajam de outras cidades menores, cidades vizinhas, que viajam 2 horas, 3 horas para ir no meu salão fazer o cabelo. E o que eu escuto dessas pessoas é o seguinte: ai, Cassiane, que pena que o teu salão não é mais perto. Ai, tu sabe que lá no bairro, às vezes eu até vou lá e corto as pontinhas do meu cabelo, mas lá não tem profissional bom. Ai, o pessoal faz de qualquer jeito, não se especializa. Tu vai naqueles salões, o salão é feio, ou tu vê que a escova é suja, ou não sei o que. E aí a pessoa às vezes economiza, tá? Pra quê? Pra ir, gente, lá no salão fazer. E aí eu vejo então esse lado, as pessoas viajam, saem das suas cidades porque elas falam que não tem. Eu não acredito que não tenha. Eu acredito que tem sim e tem ótimos profissionais. Só que a questão é que eles não sabem se posicionar, eles não sabem ter um posicionamento. Como eu falei pra vocês antes, quem mora na cidade pequena, tá? Além do bairro, quantos salões aí na cidade pequena que você entra num Instagram e tu vê um Instagram profissional? Que tu vê aquelas fotos bonitas de cabelo que você tem vontade de ir lá e fazer. É muito difícil. Por quê? Porque o próprio profissional, ele tem preconceito com ele mesmo. Ele acha assim, não, aqui é cidade pequena, as pessoas não pagam. Pagam sim, as pessoas viajam, gastam, viajam para ir em outro salão fazer. Tá no bairro, as pessoas não pagam. Pagam sim, as pessoas saem do bairro para ir lá no salão do centro pagar e fazer. Ela não paga porque ela não tá vendo o valor.
Porque você não tá se posicionando de uma forma assim que você mostre realmente um profissionalismo, que é um salão top, que você sabe cobrar. Aí você vai lá e você cobra no seu salão R$50 e a pessoa pichincha. Gente, isso aí sempre vai existir. A pessoa chegar e dizer assim, não dá pra fazer mais baratinho, eu quero cortar só as pontas do cabelo. Aí você não sabe se posicionar, você não sabe o que falar, você não sabe como se vender, como posicionar o seu salão, não sabe como ter um Instagram onde a pessoa olha e diga assim, nossa, eu quero fazer o cabelo nesse salão, nem que eu tenha que economizar, eu vou ir fazer o meu cabelo lá. Aqui, ó, vou ler um comentário que eu achei bem interessante. Trabalhei com o salão 27 anos, sendo que... Deixa eu colocar meu óculos, gente. Sendo que 3 foi na Espanha. Uhul, maravilha. Há 7 anos tenho meu salão, trabalho eu e minha irmã. Porém, acho que meu faturamento é baixo, em meses de baixa temporada sempre passo sufoco. Então, isso é uma coisa que eu não desejo, tá? Para nenhum cabeleireiro, para nenhum profissional, tá, gente? Essa história de passar sufoco. Porque quando a gente tem um salão redondinho, onde a gente organiza ali a gestão financeira, onde a gente se paga corretamente como a gente deve, a gente sempre tem que ter o quê? Reserva financeira. A gente tem que ter reserva financeira e uma cartela grande de clientes. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? No sul, ali aonde eu tenho meu salão, o inverno é muito rigoroso. Gente, é muito rigoroso. É assim, ó, 3 graus. Tu passa dias com 3 graus, 4 graus, e chuva, e frio. Acontece, gente, às vezes, da água congelar no cano. Tipo assim, começa a vir água nos lavatórios às 10 horas da manhã. Por quê? Porque a água congelou. De tão frio que é. E eu paro, gente, e eu fico olhando para as clientes e eu penso assim, ó, eu jamais sairia de casa com esse frio para fazer o meu cabelo. E aí o nosso movimento, ele diminui. Só que como a gente tem uma cartela grande de clientes, ele diminui, mas não ao ponto de passar sufoco. Ele diminui assim, faturamos menos. Eu nem sei, a gente vai fechar na próxima semana, e eu posso até trazer aqui numa live pra vocês, nem sei qual que vai ser o nosso faturamento do mês de julho, que tipo assim, foi um mês muito frio. Só que, gente, mesmo sendo frio, eu olhava assim, ó, sempre com clientes dentro do salão. Raramente a gente ficava assim, ó, meia horinha, 1 hora sem clientes. Sempre com muitos clientes girando no salão, por quê? Porque a gente tem uma cartela alta. Lá na pandemia aconteceu a mesma coisa. Baixou o movimento? Baixou. Por quê? Porque muita gente tinha medo, né, de ir no salão, ficou em casa, acabava não fazendo os cabelos. Mas como a gente tinha uma cartela alta de clientes, a gente tinha cliente suficiente para quê? Para faturar e ainda para sobrar. Eu me lembro que, não vou falar agora aqui, talvez eu fale lá na jornada, mas mesmo no primeiro ano de pandemia, que foi o ano ali mais crítico, de mais medo, né, das pessoas, mais tensão, a gente conseguiu economizar um valor muito bom anual. A gente fechou o ano com um valor bem bom economizado. Por conta disso, por conta do que, gente? Na pandemia foi onde eu tive a maior certeza de que tudo que eu estava fazendo ao longo dos anos, em termos de gestão, deu certo. Porque aí eu via muitos salões fechando, o povo muito desesperado, e a gente continuava trabalhando, continuava tendo clientes, né? Tudo ali de acordo como podia, a gente não passou sufoco, a gente conseguia pagar as contas, conseguia economizar um dinheiro e a gente tinha uma reserva financeira. Quantos de vocês não viram, gente, salões grandes que tu olhava assim, nossa, uau, salão cobra caro, tá sempre cheio de cliente, que fechou, quebrou na pandemia. Isso que eu ia falar pra vocês também do salão pequeno, quando, gente, eu comecei o meu salão, que ele era de 30 metros de móveis usados, bem pequeno, eu tinha na mesma quadra do meu salão, um salão de uma pessoa que começou, que já era de uma família, que tinha condições, ela já começou com um salão top, muito bonito. E o valor era exatamente, gente, na época, 10 vezes mais caro que o valor que eu cobrava. Quando eu iniciei o salão, eu cobrava R$35 para fazer um penteado. E esse salão era R$350. E já fazem mais de 5 anos que esse salão fechou. E nós estamos lá firme e forte. Então, provavelmente, o que aconteceu? A pessoa tinha, né, dinheiro para montar uma estrutura, um salão grande, bonito.
E aí acabou, né, se perdendo na curva. É aquela história, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Então, se você vai lá com 18 anos, tira a carteira de motorista. Mesmo que você tenha dinheiro, não compre uma Ferrari. Porque a probabilidade de você acelerar aquela Ferrari lá e você pechar num poste é muito grande. Começa dirigindo um carro lá 1.0, né? Até você ter experiência para dirigir uma Ferrari. Então, é a mesma história. Começa, né, pequeno. Então, o fato de começar pequeno, de começar no bairro, na cidade pequena, isso, gente, não vai mudar em nada a história de sucesso de vocês, tá? Basta vocês terem coragem para estudar, né? Sair da zona de conforto. A gente precisa ter esse hábito, essa consciência de que sair da zona de conforto não é ruim, né? Aprender coisas novas, aprender como fazer o salão funcionar. E ter garra, né, gente? Ter força, ter coragem para seguir em frente. E aí, gente, então, lembrando vocês de novo que a jornada vai começar no dia 7 de agosto, tá? A jornada não vai ser aqui no Instagram, vai ser somente para quem estiver inscrito. Então tem que ir no link da bio, ali se inscrever. Vai ser online e gratuita a jornada. E na jornada, gente, ela vai ser específica para donos de salões de beleza ou cabeleireiros que querem montar o seu salão de beleza e faturar de 5 a 15 mil reais por mês com o seu salão. E aí, gente, eu sempre digo, tá, que é o quê? Mesmo que o seu salão seja em casa. Ah, mas eu quero participar da jornada, mas meu salão é em casa. Mesmo que o seu salão seja em casa. O conteúdo é, mesmo que o seu salão esteja em casa, é pra você. Mesmo que você esteja numa cidade pequena, é pra você, direcionado pra você. Mesmo que seu salão seja no bairro, é direcionado pra você. Porque a gente vê conteúdos por aí, a gente vê gente falando assim, pra você ter um mega salão. E eu tô aqui pra te falar o quê? Que você pode ter sucesso, que você pode viver muito bem da tua profissão, você pode conquistar muitas coisas, mesmo tendo um salão pequeno, mesmo tendo um salão em casa, mesmo tendo um salão no bairro, mesmo tendo um salão na cidade pequena. Eu quero falar com vocês que estão nessa situação, que estão vivendo essa realidade. Se você tem o desejo, não, mas eu quero, Cassiane, ter um salão grande, top, no centro, ok. Mas primeiro você vai ter que subir esse degrau. E eu tô aqui para estender a mão para vocês subirem esses primeiros degraus. Porque vocês vão ver que depois que vocês aprendem a faturar 15, 20, 30 mil, faturar 100 é a mesma coisa. A gente só vai multiplicando aquilo que a gente aprendeu. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e amanhã estarei aqui novamente com mais uma aula de aquecimento para a nossa jornada. Um beijo no coração de todos.